Fala, torcedor Cruz Maltino, sejam bem-vindos ao canal novamente. E para iniciar a semana, vamos de mais um vídeo. Gostaria de iniciar com o pé direito, né? Mas o Vasco não deixa a sua imensa torcida ser feliz. Tivemos aí mais uma derrota daquelas, né? Para deixar escancarado toda a má qualidade técnica que um técnico é capaz de não produzir, vamos dizer assim. Ficou evidente aí contra o Corinthians, né? Para todo e qualquer torcedor que tem o mínimo de noção possível, já sabia que seria uma derrota decretada já no anúncio, né? Na escalação ali inicial. Com o time titular já seria difícil, como todo mundo sabe, né? A gente vem de um jejum aí de, 17 anos que não vence o Corinthians fora de casa, jogando no estado de São Paulo. E com o time titular já seria difícil, com o reserva pior ainda. Porque se o titular não tem sintonia, já não tá jogando bem, imagino com os reservas que ninguém bota muita fé, né? Mas hoje vou trazer um vídeo aí do SBT Sport Rio para fazer uma análise, fazer um reactzinho rapidinho. Mas vamos ver o que eles dizem, né? Pedrosa, o que aconteceu? Que eu não entendi nada, gente. Muito precoce para falar em qualquer tipo de coisa de cair, loucura, inclusive. Muito pelo contrário, o Vasco Eles gostam de te ver nervoso. Não, o Vasco foi com 8 reservas, Fernanda, pro jogo contra a Neoquímica Arena, porque o Vasco tem um jogo amanhã na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007. Ou seja, são quase 2 décadas sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso não é só uma especificidade desses jogadores. O problema é como você perde e, principalmente, se você toma uma decisão para colocar 8 jogadores do seu time reserva. E olha que nem são jogadores ruins. Se você for pegar a escalação, é uma escalação decente. Mas se você toma essa decisão, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter muita confiança que esses jogadores que são os reservas vão conseguir manter o padrão do time titular. E se o time titular já sofre sem padrão, imagina o time reserva. Então, assim, se o Carille, até comentei isso na minha crônica, se o Carille é um treinador conhecido por montar boas defesas, a depender do trabalho dele no Vasco da Gama, essa forma vai acabar. Porque o Vasco é uma equipe que é muito frágil. Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 9 gols. 1 contra o Santos, 3 contra o Melgar, entregando o jogo na Copa Sul-Americana, e 5 contra o Corinthians. É que só 3 valeram. Mas foram 5 gols sofridos contra o Corinthians. E digo mais, o Corinthians nem forçou, o Corinthians nem fez a partida da vida dele. E resolveu o jogo na transição rápida, dando a bola para o Vasco da Gama e na individualidade do Memphis e também do Yuri Alberto, que são baita atacantes aí do futebol brasileiro. Mas é vergonhoso o trabalho que o Fábio Carille fez nessa partida, é vergonhoso como o Vasco jogou, inclusive a entrevista do Verratti, apesar de ter poupado o treinador, desculpa, os jogadores têm responsabilidade? Muita. O João Vitor fez uma partida terrível, o Pumita fez uma partida terrível, o meio-campo do Vasco, Jair, Cocão e Tietê, não sabiam se encaixar, não sabiam quando eles tinham que pressionar, quando não tinham que pressionar, e por isso deixavam um espaço enorme. O Vasco é dependente totalmente das jogadas aéreas do Verratti, eu não digo nem só jogada aérea, mas também como referência. O Ryan não é 9, se a diretoria acha que o Ryan não é 9, ele está errado, a diretoria. O Vasco precisaria de um centroavante reserva na ausência do Verratti, porque vai ter que poupar o Verratti mais vezes e vai ter que poupar jogadores mais vezes. Só que você pode poupar quando o seu time tem uma coerência, um treinamento bem feito. Aí você entende que aquele time todo tem uma metodologia de trabalho. Esse Vasco que entrou em campo contra o Corinthians, desculpa, pra mim não tem metodologia nenhuma, não tem nada, absolutamente nada, e por isso foi um alvo fácil aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão não é como se perde. O Vasco vencer do Corinthians seria muito difícil até mesmo com o time titular. Agora, tomar 5 gols? Apesar de 3 valores, tomar 5 gols, é normal esse vexame para o torcedor do Vasco? É normal o trabalho que o Fábio Carille está fazendo? Aí todo mundo que tem algum tipo de crítica ao Carille está coberto de razão. Coberto de razão. Porque isso aí não tem nada a ver com que um time decente, que o Vasco tem um time decente, joga de futebol. Tem mesmo. Vamos ver o que o Carille falou sobre a opção de poupar os jogadores. Cadê? Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano.
Vini Casagrande, foi o que o Pedrosa falou, é questão do padrão, né? A gente não consegue assistir isso aos jogos do Vasco. Antes mesmo da gente mostrar essas reportagens sobre o Vasco, o Pedrosa comentar, a gente estava conversando aqui no off e é sobre o padrão tático. Você pode poupar em determinado momento, eu não sou contra poupar. Se há um planejamento adotado pela comissão técnica, eles entendem que esse é o melhor caminho, poupar contra o Corinthians. E perder para o Corinthians, mesmo que seja com o time titular, teoricamente é um resultado normal dentro da Arena Neoquímica. Só que a forma como perdeu que me chamou muita atenção. O Vasco mostrou ali que não tem nenhum padrão tático. E além disso, acho que a derrota mostra muita coisa também. Por exemplo, Pedrinho, recentemente, a gente até discutiu isso aqui, sobre o elenco ser top 8 do Campeonato Brasileiro. Eu discordo totalmente. Tanto é que a gente pôde ver isso. Eu entendo que os jogadores que entraram não são jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores que em determinado momento até já foram titulares na equipe do Vasco da Gama. Só que o elenco do Vasco, se ele quiser, em determinado momento, ficar poupando desse jeito, e quando eu falo desse jeito, é poupar 8, 9 jogadores. Você não está poupando poucos jogadores, 2, 3, 4, são 8 jogadores, ou seja, é um time totalmente diferente que entra em campo. E se você faz isso, você tem que ter um padrão tático para a sua equipe, uma metodologia de trabalho muito bem feita com os jogadores. E a gente pode ver diante do Corinthians que isso não tem nada. O setor defensivo do Vasco foi uma peneira. O Corinthians fez o que quis ali e poderia ter sido mais, né, Pedrosa? Foram 5 gols, mas assim, dois anulados, beleza, só que poderia ter sido mais. Foi uma partida extremamente fácil. A forma como o setor ofensivo ali trabalhou em cima do setor defensivo do Vasco da Gama foi muito fácil. Então, acho que o Fábio Carille ele precisa melhorar isso. Melhorar o trabalho dele, o entendimento dos jogadores em relação ao trabalho dele. Não sou contra poupar. Repito, se a comissão técnica acha que esse jogo era o ideal, pensando na continuidade aí dos próximos jogos, tem jogo importante, por exemplo, contra o Flamengo, que é um clássico importante, não sou contra. Desde que o Fábio Carille ponha na cabeça dos jogadores a forma que ele quer que eles atuem em campo. Pedrosa, 2 perguntas pra você. Tá todo mundo bravo com o Carille, né? O vascaíno que eu tô escutando por aí. A primeira é, você acha que ele deveria cair? A segunda é, você acha que ele deve cair? Que são duas perguntas diferentes. Uma é a sua opinião e a outra é informação. Vamos lá. Não sei se você tem. Eu vou unir as duas situações para poder explicar, porque a informação que eu tive, assim que acabou o jogo, eu fui procurar apurar com as minhas fontes e ele não cairia por conta desse jogo contra o Corinthians, até porque essa decisão de poupar os jogadores não foi só dele. Toda a comissão técnica entendeu que era o momento de poupar, porque o Vasco joga na terça e veio de uma viagem complicada no Peru. Então, esses 2 próximos jogos, Puerto Cabedelo em São Januário, terça-feira, Copa Sul-Americana, e Sport também no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, são jogos decisivos para o Carille. Se ele não vencer jogando bem, a chance dele cair é muito grande. Isso aqui é uma informação. Inclusive tem muita gente falando aí, a multa do Carille é de 6 milhões. Isso é mentira, tá? A multa do Carille não é de 6 milhões. A multa do Carille é cerca de 10% desse valor e se for demitido no segundo semestre, cai para 5% desse valor que eu citei aqui. Então não é uma multa alta, isso não vai onerar o Vasco da Gama. O ponto é, eu acho que ele deveria cair agora, Fernanda, cada jogo que passa fica mais sustentável a manutenção do Carille. Então assim, se ele não jogar bem, vencer, não é só vencer, mas jogar bem contra o Puerto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinha, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. Bom, então é isso, rapaziada. Só complementando ali o que o Pedrosa chegou a comentar no final do vídeo, né? Que ele fala que depende muito do resultado e de como o time vai jogar. Eu acho que o Carille vai ser provavelmente demitido, porque eu até acredito na vitória contra o Porto Cabedelo e contra o Sport na sequência. Eu só não acredito que o time vai melhorar tanto, entendeu? Porque todo esse tempo que ele vem treinando já, a equipe, a gente não vê uma transação tática, o time jogando para frente, todo mundo ali sintonizado. O time até venceu contra o Santos, né? Teve aquele apagão contra o Melgar, aí agora tem esse vexame contra o Corinthians. Então você não vê uma evolução ao longo do tempo, sabe? Você vê o time se degradando, né? Você não vê uma jogada ensaiada, você não vê nada. Então, tipo assim, possa ser que o time vença, sim, eu acredito até na vitória contra esses dois times. Só que se a permanência dele
depender do time jogar bem, ter um futebol vistoso, bonito de se assistir, jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas, acredito que isso não vai acontecer, né? Não de uma hora para outra. Então, e como a gente vê, aí o Pedrosa citou no começo do vídeo, né, que até um dos pontos fortes do Carille, que é a defesa, que são times com defesas sólidas, que times que não sofrem muitos gols. Era até uma piada que falava, né, que 1-0 pro Carille fugiu a palavra, era goleada, né? Então, nesse ponto, eu até preferiria que o time tivesse vencendo de 1-0 sem sofrer os gols que está sofrendo, né? Porque quanto mais você sofre gols, mais longe das vitórias você fica, entendeu? Porque é complicado você analisar um time que abriu 3-1 num time e toma 3 na sequência, na outra rodada toma mais 3, toma 5, como tomou, né? Sem contar os gols que foram anulados, ou seja, 3-0. O do Santos já saiu atrás, entendeu? Então, tipo assim, fica muito complicado manter, entendeu? Assegurar um cara desse ao longo do tempo, porque por mais longo que seja o Campeonato Brasileiro e as outras competições, se não tem evolução, não tem para que segurar, entendeu? Por mais que seja difícil treinador bom, né? Não que seja difícil treinador bom no mercado, porque ainda tem os fatores, né? Tem que ser bom, mas tem que ser barato. E tem que querer vir pro Vasco com a bagunça que tá. Então é isso. Vamos aí torcer para uma vitória. Torcer para que o Vasco jogue bem, né? Amanhã contra fugiu o nome do time agora. Na Sul-Americana. E que não jogue bem, mas que vença pelo menos. E depois o Pedrinho se resolva com o Carille, né? Porque do jeito que tá, infelizmente não dá para continuar. Porque senão a gente já sabe muito bem como será essa barca daqui para frente, né? Os anos passados está aí, bem recentes, como histórico, né? Um histórico que vale lembrar para não ser repetido. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí nos comentários. Curta, compartilhe e ative o sininho para mais vídeos do canal. E até mais.